Pronto, 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 pronto. Chegamos, Salvador. Chegamos, Bahia, chegamos, Brasil, chegamos, mundo. Já estamos por aqui neste derradeiro dia de carnaval em Salvador, carnaval na Bahia, rapaz, que beleza, hein? Minha gente, independente de qualquer coisa, nós já vamos ao que interessa e já vamos falar o seguinte, olha, para nós aqui, né, o carnaval já está encerrado, tá? Porque não tem nada de extraordinário que venha acontecer aí que a gente aqui de Salvador já não conheça, mas para os turistas, para o pessoal de fora que está aqui em Salvador, população máxima, mais de 1,5 milhão de pessoas, eu acredito, vamos colocar aí 1.300.000 pessoas diariamente nas ruas aqui de Salvador para comemorar o carnaval, para comemorar os festejos momescos, né? Então a gente manda uma salva de palmas também, recorde, bateu recorde, a história é essa. Então não adianta mais estar falando muitas coisas aqui, a não ser os fatos históricos que já acontecem na Bahia, desde que o Brasil foi descoberto, para que as pessoas que estão em Salvador entendam um pouco, né, o que acontece aqui no nosso estado, o que acontece aqui na Bahia e o que acontece em Salvador, como a primeira capital do Brasil. E nós estamos vendo a participação de artistas que não são artistas locais, que de certa forma já vieram para o Carnaval de Salvador, já estão aí há um tempinho e tal, e essas pessoas precisam entender a história, o que realmente aconteceu aqui na Bahia, aqui em Salvador, desde o começo do seu Brasil colônia até os dias de hoje, né? Então, isso nós precisamos colocar para que as pessoas, artistas e o público em geral, principalmente os turistas, entendam o que é que acontece aqui em Salvador e nós, a partir deste ponto, possamos buscar realmente as melhorias, realmente aquilo que vai de encontro à grande população. Minha gente, olha, no período da escravidão, eu vou ilustrar dessa maneira, porque nós estamos vendo aí já uma série de denúncias a respeito do tratamento que é dada à população nativa de Salvador. Eu vou procurar usar algumas palavras assim, sem agredir o ego de inúmeras pessoas que não aceitam que se critique e se autocritique, que é a nossa ideia aqui, apesar de eu ser um grãozinho de areia. A nossa ideia aqui é despertar a curiosidade positiva das pessoas e buscar crítica e autocrítica, ok? Então, quando houve a proclamação, né, o final da escravidão, aquelas fazendas, né, aqueles grandes fazendeiros da época, né, que tinha aí os seus escravos, né, simplesmente aquelas pessoas que viviam de regime, daquela fazenda. Eu vou utilizar a fazenda porque, independente de qualquer coisa, aqui a capital, ela sempre foi um local comercial, mas as produções realmente de tudo que acontecia na Bahia colônia vinha do interior. Então, quando houve o final da escravidão, simplesmente pela força da lei da época, aqueles fazendeiros que tinham os senhores de escravos, né, simplesmente pegou toda aquela população que não tinha acesso a absolutamente nada, era aquilo que os senhores, né, de engenhos determinavam, foram todas colocadas para fora das suas propriedades, se vire nos 30, como diria Faustão. Então, meu irmão, depois que esse pessoal foi colocado para fora de dentro das propriedades dos seus senhores, eles tiveram que encontrar dentro da sua própria raiz de cultura aquilo que eles trouxeram da África, principalmente, porque muita gente não sabe,
mas existia também naquela época escravos de pele clara. Só não era escravizado naquela época aqueles de pele clara, que tinham uma pele clara, mas tinham os olhos azuis. Esse, segundo alguns livros de história, não era submetida à escravidão naquela época, mas os demais, todos que, mesmo com pele branca, sendo uma minoria, eram submetidos também à escravidão, principalmente pelos árabes. Aí é uma outra história, uma outra situação. Voltando aqui para o Brasil, as pessoas foram colocadas na rua e essas pessoas tiveram que, de alguma forma, se adaptar a essa nova realidade. E uma dessas novas realidades que esse povo agora solto, de qualquer maneira, aqui no nosso país, foi justamente buscar dentro das suas raízes, dentro daquilo que lhe restava de cultura, um caminho. E esse primeiro caminho é justamente através da musicalidade, através dos ritmos, das lembranças de cantigas, de cantos que eles trouxeram. Ok. O tempo passou, né? Chegamos a 2026 e nós tivemos esse ano aqui, no Carnaval de Salvador, o tema, né, como samba da Bahia. Agora, eu lhe pergunto, você viu as grandes, salvando-se, guardando-se alguns, né? Mas as grandes atrações que têm o apelo comercial, você percebeu por alguma emissora de televisão as homenagens que foram feitas? Somente aqueles que realmente no seu dia a dia já vivem o samba é quem foi realmente feita essas homenagens, que independente, meu irmão, de ter o artista A, B, C ou D, eles são da origem do samba. Nós estamos falando a palavra samba justamente como uma referência, porque existe as suas variações, ok? Então tudo isso, minha gente, leva a nós aqui refletirmos a que ponto a nossa cultura, né, a que ponto a nossa origem realmente está preocupada, né, em preservar justamente essa essência que hoje inúmeros estão desfrutando aí como o principal alicerce do carnaval. Aí se começa uma série de outras situações, né, que infelizmente foge à alçada, se assim nós podemos dizer, de nós que somos pessoas comuns. E para nós, como pessoas comuns, só nos resta aqui tentar falar alguma coisa, despertar a curiosidade positiva das pessoas. Nós estamos vendo essa mistura, ok, tudo bem, até nós aceitamos, mas assim, as pessoas, os artistas que são de fora, que não são nascidos, criados, né, musicalmente, se assim eu posso dizer, aqui na Bahia, em Salvador, eles precisam, de certa forma, estudar um pouco mais o que é realmente a Bahia, o que é a cidade de Salvador. E quando nós falamos Bahia, é porque assim, minha gente, quer queiram, quer não queira, a Bahia em si é um mundo à parte dos demais estados do Brasil, porque mesmo com toda a efervescência, eloquência, seja lá o que for que nós ouvimos falar da segunda capital brasileira, oficialmente falando, que foi o Rio de Janeiro, não é igual à Bahia, não é igual a Salvador. O que aconteceu no Rio de Janeiro já é uma situação totalmente diferente do que aconteceu aqui na Bahia.
O que aconteceu em Minas Gerais, que está aqui fronteira com a gente, é totalmente diferente do que aconteceu aqui na Bahia, para que hoje nós possamos ver o resultado de como as coisas se desenvolveram. Nós estamos vendo justamente nesses detalhes culturais. Então, minha gente, muitas denúncias estão aí, nós até colocamos alguma coisa, porque as pessoas que assumem um cargo público, elas precisam colocar, mais do que nunca, principalmente agora que estamos nesse momento de eleições, elas precisam colocar de uma vez por todas na cabeça delas que elas são funcionárias públicas, são funcionários públicos, são funcionários da população. Eu sempre estou tentando colocar aqui para algumas pessoas que quem está em um cargo político é funcionário do público, do povo, da população. E esses administradores continuam na linha de pensamento deles que eles são proprietários, do espaço, do terreno, do território que pertence à população, que pertence ao povo. Então, nós precisamos, até como cidadãos, conscientizar os demais cidadãos que a maneira que determinadas pessoas continuam insistindo em administrar o patrimônio público está equivocada. Está equivocada. E é preciso que se tenha uma oportunidade numa festa grandiosa como é o Carnaval, justamente para se falar dessas situações, para ver se a nossa população, de alguma forma, termina acordando e buscando, indo buscar aquilo que lhe é de direito. Aquilo que é de direito de uma população não é a partir de agora, 2026, é a partir de sua trajetória histórica. Então, nós estamos observando uma industrialização que já existe da cultura, principalmente da cultura baiana, única e exclusivamente voltada para determinados grupos, para determinados segmentos que não estão preocupados com o dia a dia desta mesma população que encontra nesses dias de carnaval um momento de alegria, um momento de esquecer todas as mazelas que elas passam durante o ano inteiro. Acabou a água, infelizmente as coisas são dessa maneira e nós precisamos entender que se nós não começarmos a falar para o jovem essas coisas que já acontecem desde que o Brasil é Brasil, a tendência é piorar a cada dia que passa. Então, minha gente, esse é o ponto de vista que nós queremos colocar aqui, justamente para que a população, até agora, da agora em diante até o mês de outubro, a população comece a analisar e veja se é isso que ela quer permanecer com essa linha de pensamentos equivocadas, de determinados grupos. Hoje o Chapéu está aqui incomodando um pouco a colocação do fone aqui, a trava do fone, mas está tudo certo. É isso que nós tentamos colocar. E nós tentamos colocar também o seguinte: se a população não participar, as coisas nunca irão realmente melhorar. Porque enquanto tem 10 querendo que as coisas melhorem, querendo que as coisas tomem outro rumo, tem uma centena querendo que as coisas não saiam do lugar. E nós estamos acompanhando aqui,
e trazendo a nossa observação, a nossa crítica e a autocrítica em cima realmente daquilo que vem acontecendo e aquilo que nós estamos observando a cada dia que passa, os mecanismos sendo colocados única e exclusivamente contra a população a qual realmente tudo isso aqui pertence. Toda a capital de Salvador, todo o estado da Bahia, todo o Brasil pertence à sua população e não a determinados grupos políticos que insistem em se coçar única e exclusivamente para dentro, tá certo? Eu vou ficando por aqui, desejando para todo mundo aí um bom final de carnaval, né, nessa terça-feira, e é isso, né? Vamos agora aí realmente começar a fazer o país voltar a funcionar, tá certo? Valeu, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.